Fala pessoal, tudo bem? Eu tô bem empolgado, tô começando agora esse canal no YouTube porque eu quero ensinar as pessoas a aprender. É isso mesmo, eu trabalho já com neurociência em empresas, em escolas, treino professores e líderes no Brasil inteiro, mas senti a necessidade de ter esse canal aqui onde eu posso explicar as coisas de uma maneira um pouco mais aprofundada do que só na rede vizinha, onde eu tenho só alguns poucos segundos ou minutos para explicar um negócio que eu queria me aprofundar. Então aqui a gente vai aprender muito sobre como a neurociência pode ser aplicada na nossa vida cotidiana, melhorando nossa capacidade de aprender, ensinar, organizar conteúdos, organizar discursos, criar produtos, criar lideranças, enfim. A neurociência é muito interessante, a gente vai entender muito nesse canal. Então fica aqui, se inscreve, já dá um like e manda esse canal para quem você acha que se interessa por esse conteúdo. Eu vou postar aqui semanalmente e quero conversar com vocês também para entender qual é a melhor maneira que eu posso servir. Nesse nosso primeiro vídeo, eu quero começar do zero, que é explicando quais são as fases da aprendizagem. Quem aprende, primeiro, o que é aprender e cada um tem o seu jeito mesmo? Ou será que existe um padrão? Será que dentro desse padrão ou não existem variações? Vamos entender tudo isso e eu quero que você escreva suas perguntas aqui embaixo porque eu vou ler todas, responder e as melhores perguntas, aquelas que me derem pano para manga, elas podem virar inclusive outro vídeo. Então vamos lá. Primeiro, o que é aprendizagem? Para a neurociência, aprendizagem é gerar novas memórias, fabricar novas memórias. Isso é interessante porque a gente só cria memórias do mesmo jeito. Então já começa daí. Tem gente que pode falar assim que cada um tem o seu jeito de aprender, cada um tem o seu estilo de estudar, tudo bem. Mas isso é outra coisa, isso é uma coisa mais superficial. Fato é que quando a gente entende que aprender é criar novas memórias, o cérebro só faz isso de um jeito, obedecendo 3 fases básicas, e agora eu quero que você anote. Aliás, anota, porque isso já é uma das partes. Olha só, primeira fase é a repetição, primeira fase da aprendizagem. Isso porque a repetição está ligada com a nossa percepção de relevância daquele conteúdo que a gente está estudando. O cérebro entende que não tem por que gastar energia guardando uma informação se ela não é recorrente. Então, se você vai... Olha que interessante. Sabe quando você está com seus amigos na sua casa e aí vocês vão pedir uma pizza? E aí você fala, viu, pessoal, vocês querem pizza do quê? Do quê? E aí todo mundo fala os seus sabores e tal. E aí você liga para a pizzaria e você faz o pedido. No dia seguinte, se eu perguntar para você assim, viu, quem que pediu que sabor lá da pizza de ontem? Provavelmente você não vai lembrar. Isso porque você já sabia que aquele pedido não teria recorrência. Aquele pedido você ia fazer e acabou. Você não precisava guardar essa informação. Isso faz com que você esqueça. E essa seleção do que é recorrente e do que não é recorrente é tão decisiva para o processo de aprendizagem que a gente desenvolveu até uma memória específica só para isso, que é a memória de trabalho. A memória de trabalho é meio que uma memória usada só para as coisas que a gente pode esquecer sem problemas. Então olha que interessante, quando você pediu lá o sabor, você perguntou o sabor da pizza de cada um dos seus amigos, a memória que você usou para isso foi uma memória temporária, uma memória só de realizações de tarefas cotidianas e ordinárias. E aí, se você tem recorrência em alguma coisa, aí o cérebro ele entende assim, nossa, se eu tiver que ficar perguntando isso, ou se eu tiver que aprender isso do zero toda vez, todo dia, isso vai me gastar mais energia do que se eu aprendesse. Então eu já sei, eu vou memorizar esse padrão, eu vou memorizar essa informação, esse procedimento, vou memorizar esses dados, para que eu não tenha mais que gastar energia captando essas informações, ouvindo as explicações de novo. Isso é aprendizagem. Imagina que o seu cérebro ele é campeão em economizar energia. Então, uma das maneiras de economizar energia é, se algo é recorrente, se algo
obedece um padrão, se algo é repetitivo, então vamos automatizar isso, memorizando essa padronização, essa repetição. Isso é a aprendizagem. Então a primeira fase da aprendizagem é a recorrência, é a repetição, é você entender que você gasta menos energia memorizando, aprendendo, do que fazendo todo dia a mesma coisa. Beleza, essa é a primeira fase da aprendizagem. E a gente consegue aplicar isso na nossa vida, a gente consegue usar isso nos nossos processos de aprendizagem, entendendo, por exemplo, que aquela tua aulinha de inglês ou qualquer coisa que você quer desenvolver ou aprender e você faz 1, 2 vezes por semana, é muito menos eficiente do que seria se você treinasse todos os dias, ainda que uma pequena parte. Eu dou aula de 7 idiomas e as minhas aulas são diárias para os meus alunos, só que elas duram 12 minutos. Eu sei, você pode pensar, nossa, mas só 12 minutos? Sim, mas é todo dia, exatamente por causa da primeira fase da aprendizagem, que é a repetição. E o que é interessante é que, acompanha comigo, suponha que você vai fazer a sua aulinha de inglês e aí você faz de terça e quinta 1 hora. Tá, você terminou a quinta-feira, vai até a meia-noite, sexta-feira sem usar o inglês, sábado sem usar o inglês, domingo sem usar o inglês, segunda sem usar o inglês, terça até a hora da aula. Olha quantos dias você passou sem usar o inglês e sem relembrar aquilo que você aprendeu naquela aula. Seu cérebro entendeu que todas as vezes que você acordou e viveu um dia inteiro sem precisar daquela informação, comprovam que aquela informação não é recorrente, ela não é necessária para a sua sobrevivência e por isso o cérebro não merece gastar energia guardando essa informação. Agora, se você tem aulas de 12 minutos todos os dias, 15 minutos, 20 minutos todos os dias, o seu cérebro entende, olha, todo dia o Joãozinho está precisando dessa informação. É melhor a gente guardar do que ter que aprender de novo. É melhor ele memorizar esse padrão, esses dados, esse procedimento, essa operação, do que todo dia ele gastar energia prestando atenção de novo. Então, olha o poder da frequência ao invés da intensidade. Olha o poder do pouco sempre, ao invés de você fazer uma aula gigante ou passar o domingo tentando estudar tudo que você não conseguiu estudar ao longo da sua semana. Entendida a primeira fase da aprendizagem, vamos agora para a segunda fase, tá? A segunda fase é muito interessante, ela chama elaboração. É quando você elabora qual é a relevância daquele conteúdo para você. É por isso que quando você vai estudar, sei lá, vamos supor que você quer aprender uma música. Se um professor de música chega para você e te ensina, olha, esse daqui é o acorde de Ré, esse daqui é o acorde de Lá, e você só aprende os acordes assim, tem um nível de relevância. Agora, se você fala assim, olha, essa daqui é a música preferida do seu avô, eu vou te ensinar a tocar essa música. Ou, essa daqui é a música que aquela menininha da escola gosta. Você conferiu um outro nível de relevância na elaboração, né? O processo de elaboração tem um outro nível de relevância. Isso tudo está ligado com a nossa emoção, que lá no cérebro, né, está num lugarzinho chamado sistema límbico e é extremamente influenciador no nosso processo de construção de uma memória. E se aprender a desenvolver novas memórias, significa que, ainda que você repita algo, ela precisa ser relevante. Quer um exemplo? Olha só. Todos os dias você pode passar numa estrada ou numas ruas para chegar da tua casa até o seu trabalho. Mas não quer dizer que você consegue memorizar quais são todas as casas e qual a cor de todas as casas ao longo desse caminho. Isso porque, mesmo tendo muita repetição, é irrelevante. Não tem processo de elaboração. Então é por isso que, além da repetição, ela precisa ter também elaboração. Além de ser muito recorrente, precisa ter motivo de existir, né? Então olha que interessante. Aqui a gente já pode fazer uma relação muito legal, que é do nível de relevância do processo de elaboração, quão importante é essa informação. A gente já pode colocar aqui, ó, com qual é o nível de repetição que ela precisa.
Sabe quando você toma uma mordida de cachorro? Aquilo teve muita ligação emocional. Aquilo teve um processo de elaboração extremamente sofisticado. É por isso que precisa de pouca repetição. Por quê? Porque instantaneamente você já entendeu que cachorros podem morder. Mesmo vale para comidas com pimenta ou tomadas, que você pode tomar um choque. Quanto mais intensa é a emoção, positiva ou negativa, mais intenso e poderoso é o processo de elaboração. E quanto maior é o processo de elaboração, quanto mais eficaz, menos repetição você precisa. E olha que interessante, o processo de elaboração é quando você pega uma nova informação e aí você liga ela com o seu repertório anterior. Você liga essa nova informação com tudo que você já viu, ouviu, sentiu, cheirou. E existem coisas que a gente consegue ligar com todos os órgãos dos sentidos. Por exemplo, um gato. Eu sempre dou o exemplo do gato. O cheiro do gato está num lugar do cérebro. A cor do gato está em outro lugar. A figura gato está em outro lugar. A palavra gato está em outro lugar. O som do gato está em um lugar e o som da palavra gato está em outro lugar. E uma história que você tenha, talvez, com um gato está ainda em outro lugar. Quando a gente consegue juntar essa nova informação com diferentes áreas do cérebro, a gente tem um processo de elaboração ideal, que a gente vai chamar de registro integral. Registro integral é a melhor forma de fazer um processo de elaboração. É quando você juntou essa informação com todas as áreas do cérebro ligadas à sensibilidade. E quando isso é feito, as chances de memorizar aquilo para sempre são imensas. E aí a gente chega no terceiro passo da aprendizagem, que é a consolidação. E a consolidação talvez seja um dos mais interessantes. E também o único dos 3 passos que a gente não tem um controle direto. Isso porque a aprendizagem acontece de verdade quando você está dormindo. É isso. Durante o dia, o máximo que você pode fazer é entender. Aprender só acontece à noite, quando você dorme e atinge o sono profundo, chamado sono N3. E aí, é lá no sono N3 que a coisa acontece. É lá que o negócio é consolidado. A gente tem uma memória, que é aquela que eu comentei, que é a memória que a gente faz o uso durante o dia, durante as coisas ordinárias, corriqueiras, que é a memória de trabalho. E a gente tem a memória de longa duração, que é a memória das coisas que a gente quer guardar para sempre na nossa história. Para passar as coisas da memória de trabalho para a memória de longa duração, a gente tem um processo aqui no meio que chama peneira do sistema límbico, que é quando o nosso sistema límbico ele decide, ele seleciona o que é que vai ser deletado da memória de trabalho, porque não é mais interessante, como por exemplo os sabores de pizza de cada um dos seus amigos, que você não vai mais usar nunca mais essa informação, e o que vai para a memória de longa duração. O critério para essa seleção é o que tem ligação emocional, é o que é relevante para a sobrevivência, é o que de fato faz você conseguir ter mais chances de perpetuar seus genes ou aumentar suas reservas de energia, que são prioridades primitivas. Quando uma informação passa por essa peneira e vai para a memória de longa duração, aí ela é aprendida. E esse processo só acontece quando a gente está dormindo no sono profundo, não é qualquer sono, tá? Tem uma outra aula que eu vou gravar só sobre sono, mas o que interessa agora é entender que é no sono profundo que esse processo de aprendizagem efetivamente acontece, que é o que a gente chama de consolidação. E a gente não tem poder sobre o processo de consolidação. Tudo que você pode fazer é ter uma higiene de sono, é você conseguir dormir certo, porque tem um jeito certo de dormir também. Então, se você dorme certo e atinge esse estágio profundo de sono, você tem mais chances de conseguir aprender algo, consolidar uma informação, desenvolver uma habilidade nova e memorizar conteúdos de forma mais comprida, mais longa, duradoura, que é o que a gente chama de aprendizagem. Durante o processo de consolidação, o cérebro ele refaz totalmente essa informação num outro lugar.
ele tira dos lugares onde está a memória de trabalho e aí ele passa para a memória de longa duração, que inclusive fica num outro lugar, é lá no hipocampo. Então, existe todo um novo ambiente perene onde essa informação vai estar, beleza? Então, essas são as três fases da aprendizagem. E é importante saber isso porque você vai conseguir entender a partir de agora onde é que você está gastando energia, onde você está desperdiçando energia, onde é que você está desperdiçando dinheiro e como é que você poderia fazer isso de um jeito mais rápido, eficiente e barato, gastando menos energia. Tudo isso daqui é um exemplo de como a neurociência pode estar aplicada na nossa vida cotidiana, não só ajudando a gente a desenvolver habilidades, mas também ajudando a gente a economizar energia e dinheiro. Gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Comenta aqui embaixo, é importante para mim, é importante eu entender o que vocês estão pensando, o que vocês estão gostando e por onde eu posso pivotar os meus conteúdos. Estou começando esse canal agora porque eu quero ter esse canal de diálogo com vocês, então vamos conversar, eu vou fazer questão de responder todos os comentários aqui embaixo e me sigam também lá no Instagram, Minoru Rafael, com PH, onde eu falo sobre neurociência todos os dias, infelizmente com vídeos menores, mas lá também eu tenho um canal de diálogo muito interessante. Então, se você quer entender como é que eu posso te ajudar mais, como é que eu posso visitar sua empresa, seu time, ou como eu consigo te oferecer os meus canais de ajuda, como por exemplo o Clube Ágora, que é quando eu me debruço por um ano no seu projeto. Então, quero que você comente aqui embaixo, beleza? Obrigado, assistam os próximos vídeos, compartilhem esse vídeo com quem você acha que vai fazer um bom uso dessa informação e te vejo no próximo vídeo. Até mais, valeu!